Então, você pode analisar nesse quadro aqui, né, essa relação que existe entre o objeto e os objetivos de uma investigação ou de um trabalho. Então, você tem aqui o objeto, né, que se traduz, que vai ser explicitado no objetivo geral. Tá certo? Tá correto? Então, aqui nós temos objeto, objetivo geral. Bom, o objetivo geral, ele se subdivide em objetivos específicos, tá? Não existe um número determinado de objetivos específicos que você possa escolher. Na verdade, quanto maior for o número desses objetivos, a sua pesquisa será mais ampla, você vai ter mais trabalho para poder trabalhar esses dados e embora você também tenha um número maior de informações e mais ricas para poder explicar o seu objetivo. Isso aí vai depender também do que você quer saber e a que nível você quer saber. Porque quanto mais objetivos específicos você cria, maiores caminhos, outros caminhos você vai tomar e, na verdade, muitas vezes não é necessário, principalmente numa monografia, que se faça uma coisa tão ampla. Tá? Ok? Então, por exemplo, aqui você tem cada objetivo desse, na pesquisa, ele vai gerar dados. Tá vendo? A pesquisa vai gerar dados para explicá-lo. Os dados serão obtidos a partir desses objetivos. Tá? Tudo será direcionado para que esses dados possam explicar esses objetivos. Então, o conjunto desses dados explicará o objetivo geral, ok? Você não vai colher dados diretamente sobre ele. Esses dados você vai colher indiretamente, mas o resultado deles explicará o objetivo geral e, consequentemente, explicará o objeto, tá? Dará clareza do que, na verdade, é o seu objeto. Tá claro isso? Espero que sim. Bem, gente, eu trouxe aqui 2 exemplos para que a gente possa verificar com muito mais clareza tudo isso que eu falei em termos teóricos, né? Como é que esses objetivos eles são consignados na pesquisa e, consequentemente, identificar o objeto da investigação. Então, aqui eu tenho um primeiro exemplo de razões de ordem prática, ou seja, é um estudo de caráter médico, né? Então, o enunciado desse estudo é o seguinte: os efeitos colaterais da cortisona no tratamento do lúpus eritematoso sistêmico, que tem a sigla LES, né? Então, esse estudo de ciência médica, ele tem como objeto, né, verificar como a cortisona atua, né, e tem efeitos colaterais nos pacientes dessa doença, né? Então, é um objeto concreto, a análise da cortisona, né, desse medicamento no tratamento dessa doença, como repercute nos efeitos colaterais que os pacientes têm, né? Então, o objetivo geral para a pesquisa que será feita seria verificar os efeitos da cortisona no tratamento de pacientes com LES, né? E quais seriam os específicos? Para que eu possa obter isso aqui, o que é que eu preciso examinar, o que é que eu preciso pesquisar? Primeiro, eu escolhi aqui 3, e o primeiro seria obter quais são os principais e mais graves efeitos colaterais da droga nos pacientes, correto? Então, isso seria pesquisado que tipo de efeito colaterais os pacientes têm que são mais significativos, né? O segundo, pesquisar efeitos da droga
em órgãos internos dos que são tratados com medicamento. Então, seria analisar esses efeitos nos órgãos internos, por exemplo, o rim, os rins, o pulmão, o fígado, sei lá, né? Então, seria uma coisa bem específica, bem direcionada, né? Não só saber os graves efeitos, mas também se eles atuam nos órgãos internos, né? E o terceiro seria o seguinte: identificar que grupos de pacientes são mais sensíveis a esses efeitos, né? Então, eles poderiam estabelecer a pesquisa por grupos de, por exemplo, faixa etária. Então, se as pessoas mais idosas têm mais efeitos do que as mais jovens, né? Se as mulheres, por exemplo, o sexo, as mulheres têm efeitos maiores do que os homens, etc. Tá certo? Então, isso seria, no meu estudo aqui, o meu estudo hipotético, seriam esses os dados, né? Os objetivos específicos que eu determinaria e que eu iria buscar dados sobre cada um desses para poder ter resultado para explicar os efeitos da cortisona. Tá bom assim? Entendeu? Então, pronto. Agora eu vou trazer um outro exemplo, mais das ciências humanas e sociais, que se regem por razões de ordem intelectual. Bom, então aqui é um estudo mais voltado para a área de comunicação, né? Então eu tenho aqui a importância das mensagens do Jornal Nacional na formação da agenda diária das suas audiências. Então, como é que as mensagens emitidas pelo Jornal Nacional impactam no público que assiste esses jornais, né? Tá certo? E como impactam? Fazendo com que eles conversem, os temas que são tratados no jornal, nas notícias, sejam disseminados, sejam processados por esse público e que vai discuti-los com seus grupos de relação, né? Então, esse estudo aqui, eu já antecipo, que ele é baseado numa teoria da comunicação, né? Das ciências de comunicação, chamada Agenda Setting, né? Que essa teoria, ela diz que os meios de comunicação, eles influenciam na formação das opiniões das audiências, né, das pessoas que assistem, e que determinam pautas de conversação dessas audiências, né? A pessoa não apenas assiste, forma sua opinião e depois dissemina essa opinião para outras pessoas. Então, o efeito é reprodutivo, o efeito se espalha com muito mais importância, né? E significação. E eu trago aqui uma palavra de um dos emissores dessa teoria, né? Um dos criadores dessa teoria, chamado Daniel Shaw, né? Então, esse estudioso, ele em 1972, junto com McCock, outro, eles estabeleceram essa teoria da comunicação chamada de Agenda 7. Então, ele diz o seguinte: as pessoas têm tendência para incluir ou excluir de seus próprios conhecimentos aquilo que os mass media incluem ou excluem do seu próprio conteúdo. Então, na verdade, eles dizem que a influência não se dá simplesmente naquilo que é passado, na informação que é passada, mas também nas informações que são negadas, que são relegadas. Então, o público deixa de se informar de determinadas notícias porque há um interesse, muitas vezes, das emissoras, né, por questões políticas, econômicas, sei lá, de não divulgar determinados assuntos, tá? Então, eles sonegam das audiências esses assuntos, essas notícias, e colocam notícias que eles têm interesse que sejam reproduzidas,
que sejam tematizadas pelas pessoas. Então, aqui, com base nesse tipo de teoria, nós criamos um hipotético estudo que seria ter aquele enunciado, então, que tem esses objetivos aqui, né? Então, o objetivo geral seria verificar a importância das notícias do Jornal Nacional na formação das opiniões e das pautas das suas audiências, correto? Então, esse é o objeto que se quer entender e explicar, tá? Seria a importância das notícias, né? Na formação dessas opiniões. E para que a gente possa estabelecer esse conhecimento, nós construímos aqui também 3 objetivos específicos para poder formar a nossa pesquisa, né? Então, o primeiro seria conhecer outras fontes que as audiências recorrem para obter informações. Então, eu achei que seria muito importante que a gente tivesse o conhecimento de que não é apenas o Jornal Nacional que poderá fornecer informações para o público. Ele não seria responsável completamente por esses conhecimentos, essas opiniões que as pessoas formam sobre as notícias. Se as pessoas têm ou não outras fontes, por exemplo, se elas têm fontes de outro tipo de mass media, jornais, revistas, etc., ou se elas conversam com pessoas que elas consideram que têm credibilidade e que têm uma opinião contrária, por exemplo, um professor que as pessoas têm em alta conta, por exemplo, e que tem uma visão contraditória das notícias do telejornal, por exemplo, né? Então, seria uma coisa a examinar. O segundo seria observar se as pautas de conversas das audiências reproduzem as informações divulgadas pelo jornal da TV. Se as pessoas conversam com seus públicos de relação, né? Com os amigos, com a família, com os colegas de trabalho, se elas conversam sobre aquilo que elas ouviram no telejornal, né? Então, seria uma maneira de você ver se realmente seria mantida a Agenda 7, né? A agenda das pessoas seria formada a partir dessas notícias que elas ouvem. E o terceiro seria saber quais os tipos de audiências são mais sensíveis, são mais susceptíveis a formar uma opinião a partir dessa notícia do telejornal. Então, eu iria fazer a pesquisa e considerar as opiniões por faixa etária, por exemplo, ou então por sexo, né? Por tipo de profissão, talvez. Então, eu teria que fazer uma pesquisa, estou propondo aqui, depois examinar os resultados por grupo específico. E partindo do princípio de que se eu obtiver dados sobre esses 3 elementos, eu poderia explicar o objeto que está contido aqui no objetivo geral. Tá certo? E eu queria também chamar a atenção para vocês do seguinte, que observem que todos os objetivos, não só o geral como os específicos, de qualquer investigação, ele vem sempre com o verbo no infinitivo e são construídos com verbos que indicam investigação. Por exemplo, verificar, conhecer, observar, obter, né? Saber, diagnosticar. Então, seria examinar. Então, são verbos que sempre no infinitivo, que indicam obtenção de informação. Essa é a forma de se construir um objetivo, tá certo? Bom, então vamos adiante. Então, gente, eu acho que isso é o mínimo que vocês podem obter aqui nesse mini curso
para explicar o que é o objeto da sua investigação ou o objeto do seu estudo, tá certo? Mostrando como ele se relaciona com os objetivos e mostrando, na verdade, como é que você deve reconhecê-lo, né, a partir da sua questão maior do estudo e reconhecê-lo, não apenas reconhecê-lo, mas também defini-lo, conceituá-lo, porque isso é importantíssimo. Você tem que ter profundamente uma convicção do que você quer saber, né? Do que você precisa saber para responder a sua pergunta, ok? Então, gente, obrigada por vocês assistirem, espero que tenham gostado da aula, né? E se gostaram, por favor, deem esse like aí para me ajudar, e se inscrevam no canal, né? Para que a gente possa disseminar bastante bem esse curso e trazer mais pessoas para assistir, porque, na verdade, esse é o meu objetivo maior, é que mais e mais pessoas venham e se informem do que eles precisam para fazer o seu TCC. E se vocês tiverem dúvidas, tiverem questões, por favor, vão lá aqui embaixo nos comentários, deixem o seu comentário e também, ou então vão lá nos meus contatos, num desses meus contatos, e mandem a sua questão que eu prometo responder a todos, certo? Então, gente, muito obrigada e até a próxima aula.